O Omar falou o seguinte, ó, o LOLzinho e a vida real, os campeões e os Minions, ele fez uma relação entre os dois, e ele falou sobre qual é o propósito dos Minions. Então, Omar, isso, cara, eu amei quando você falou disso. Então, eu gostaria que você gamificasse a nossa vida aqui e falasse um pouco disso pra gente. Cara, eu conversando, né? Eu acho que uma grande parte do meu conhecimento, assim, do meu pouco conhecimento, é justamente oriundo dessa troca de conversas, né? Eu sou muito privilegiado de ter um bar e um bar de esquerda, né? Então eu recebo pessoas do Brasil e do Rio de Janeiro inteiro, professores, trabalhadores, historiadores, todo. Eu recebo pessoas de esquerda do Brasil inteiro. Então eu aprendo muito com isso, né? E uma das coisas que eu aprendi que me falaram foi o seguinte: o Lula, antigamente, ele usava o futebol para poder explicar o Brasil, né? E eu tô usando o LOL, bicho. Porque o LOL é o quê? O LOL é luta de classes o tempo inteiro, né? Os Minions somos nós, a classe trabalhadora que nasce com um propósito, botar dinheiro no bolso dos campeões, para que os campeões, inclusive, consigam matar a gente mais rápido, né? Inclusive na alimentação, né? A gente compra alimento com agrotóxico, que aí se ele lucra mais, a gente morre mais rápido. Nós somos substituíveis a todo momento, né? É bizarro isso. E eu fiz um vídeo falando sobre as similaridades de um jogo com a vida real. E, mano, a galera se amarrou, bicho. Se amarrou. Uma molecada que comentou lá e falou, mano, caralho, eu nunca tinha pensado nisso. Sabe? Então, a gente fazer analogias com a vida moderna, com os jogos e a vida, isso é muito mais entendível do que você chegar e falar, não, porque até Hegel, né, a sociedade era vista dessa forma, mas aí quando Marx chegou e o materialismo histórico, o povo não vai entender, bicho. O povo não vai entender, sacou? Então, a forma como a gente tiver, né, o que tiver ao nosso alcance para que a gente consiga botar, né, projetar, porque eu tenho uma experiência em particular que é o seguinte, eu sou nascido e criado no Morro, por conta desse privilégio que eu tive de conhecer pessoas de esquerda do Brasil inteiro e, enfim, e aprender e ter tido a oportunidade de estudar, de ler, de me aprofundar nesse tema, eu me tornei a pessoa que eu sou, a pessoa que eu consigo enxergar, a pessoa que consegue enxergar a sociedade e o que formou essa sociedade, as origens, o materialismo histórico, dialético e tudo mais. Só que quando eu tinha 20 anos, querido, aqui no Morro, sabe o que era o mundo para mim? O mundo para mim era hegeliano, tá ligado? A gente não consegue, a classe trabalhadora não consegue compreender a formação da sociedade brasileira. E é muito importante a gente ter isso, porque às vezes a gente está tentando explicar uma coisa que não vai entrar nunca na cabeça de uma pessoa como eu era quando eu tinha uma determinada idade. Que a gente não tem base filosófica, a gente não tem base histórica, a gente não tem base intelectual para compreender que o Brasil é o Brasil, porque uma estrutura, né, uma burguesia cooptou o Estado a fim de fazer do Brasil uma grande máquina de distribuição de renda, né, de tirar do pobre para dar para o rico. Na concepção da sociedade, o diabo é a classe política, como um todo. Né? Porque às vezes a gente pensa que o povo também acredita no Bolsonaro cegamente, mas existe uma minoria, uma maioria silenciosa aí que não se manifesta, que não fala, né? Que não tá nem aí para política, não tá nem aí para porra nenhuma, e que simplesmente não tem ninguém falando o que essa pessoa precisa ouvir, tá ligado? E é quando a esquerda se perde, na minha opinião. E aí a gente vai se inventando na comunicação para tentar explicar esse Brasil desgraçado que essa elite, filha da puta, criou. Pois é, não, exatamente. E aí, André Jacobina, queria que você falasse aí, cara, olha só a comparação que o cara faz, meu amigo. Comenta aí, comentários de André Jacobina, gamer oficial também aqui, Doutor Tech Game.
Também tem o canal dele lá de jogos. Então, eu gostaria dos seus comentários filosóficos, políticos e gamificados sobre a matéria. Não, eu tava pensando, né? Ele tava falando de League of Legends, que é um jogo que eu conheço, mas não jogo muito, né? E a análise que ele fez da diferença de hierarquia de classes como a hierarquia de classes que existe na sociedade, né? Eu sempre acho engraçado quando eu escuto alguém da direita virar um negócio para mim assim, dizer luta de classes não existe ou alguma coisa assim. Aí eu viro para essa pessoa e digo, e por que tem greve? Se luta de classes não existe, por que existe greve? Greve é o quê? É uma coisa assim que eu até hoje, nunca consegui obter uma resposta satisfatória para essa pergunta. Porque se a luta de classe não existe, é porque a compreensão de luta de classe dessas pessoas é diferente da minha, obviamente, né? E eu entendo a luta de classes não só como o motor da história, como dizia o velho Marx, mas também como todo o conjunto de tensões e de disputas que existem entre as classes permanentemente, né? Então, quando um conjunto de trabalhadores se organiza para realizar uma greve, é uma demonstração de que os interesses da classe trabalhadora não são os mesmos dos donos, né? Eu acho a análise dele muito interessante, usando o League of Legends. Eu estava pensando, Bruno, sobre como os jogos estão evoluindo para, às vezes, incluir até temáticas progressistas, né? Eu zerei recentemente o Homem-Aranha Miles Morales, né? E tem muitas temáticas progressistas dentro desse jogo. Por exemplo, a mãe do Miles, ela assim, o enfrentamento dela é com o dono de uma corporação empresarial que está utilizando do dinheiro da corporação para investir num modo de energia que é poluente e que está mostrando desconsideração com as vidas humanas que estão sendo perdidas porque quer ganhar dinheiro. Então, assim, a lógica de você querer ganhar dinheiro a qualquer custo e abrir mão das vidas é um claro comentário sobre como, muitas vezes, ou em geral, ou quase sempre, as grandes corporações empresariais agem. E elas agem assim, não é porque as pessoas são malvadas. Aliás, esse talvez seja o único momento que o jogo ele não é capaz de traduzir. Elas agem assim porque existe uma coisa chamada dever fiduciário, ou seja, você tem o dever de maximizar os lucros da empresa. E se maximizar os lucros da empresa envolver diminuir direitos trabalhistas e envolver poluir numa escala global que vai dificultar até mesmo a sobrevivência da espécie, você tem um dever fiduciário no curto prazo para fazer isso. Eu fico muito... você falou sobre o fato de eu ser gamer, né, de eu gostar de videogames. Eu fico muito interessado no fato dessa forma de arte estar começando a gente a fazer reflexões. Eu fico me lembrando, por exemplo, de um jogo que eu joguei, o Mass Effect 2. Não sei se o Omar conhece a franquia Mass Effect. Conhece, Omar? Não estou ouvindo, Omar. Ele tá mudo. Conheço, mas nunca joguei, mano. É fantástico. E ano que vem vai sair a trilogia remasterizada. E em Mass Effect tem toda uma discussão sobre um genocídio feito biologicamente. Tem uma espécie lá, os Salarianos, que implantaram isso nos Krogan, porque eles usaram... Olha a metáfora. Eles usaram os Krogan para derrotar um inimigo, mas aí quando os Krogan começaram a se multiplicar muito e se tornaram claramente poderosos, eles colocaram biologicamente lá nos Krogan uma impossibilidade das mulheres Krogan terem muitos filhos, né? Com uma forma de controle e tal. Então, claramente você pode pensar em guerra biológica, você pode pensar em manipulação genética, você pode pensar em eugenia, quer dizer, uma série de coisas da nossa história humana que eles colocaram num cenário de ficção científica. E o jogo discute isso, e ao mesmo tempo que você, no jogo, pode realizar a escolha de tentar convencer o Salariano, que está tentando justificar uma monstruosidade, a se voltar contra ela. E aí, quando você encontra esse Salariano no Mass Effect 3, ele está trabalhando na cura para a doença que o povo dele criou. Eu acho isso, assim, fantástico de um jogo de videogame em que você está interagindo, ele está trabalhando esse tipo de conteúdo com você, né? Ele está encaminhando isso. E eu penso
que a resposta para muitos dos problemas que a gente está vivendo, ela vai vir tanto da ciência, como a gente vai precisar dos artistas, né? Alguém aqui, não me lembro quem foi, comentou do comediante Fábio Porchat e dos comentários que ele fez, né? E nem sempre eu concordo com tudo com o Porchat, mas não interessa. O que eu estou querendo dizer é que gente como Porchat, gente como Gregório do Vivier, que usam a arte, que usam o humor, que usam... Isso também é importante para você ampliar o leque e para você atingir. Vou dar um exemplo concreto. Nos Estados Unidos tem pesquisas. Eu estudo muito política lá dos Estados Unidos. O Omar não me conhece muito bem, mas esse é um aspecto que eu estudo bastante. E nos Estados Unidos tinham pesquisas sobre qual era a impressão do americano médio no que se refere a os homoafetivos, a comunidade LGBTQ. E quando você olha como era a impressão da maioria das pessoas sobre essa comunidade numa era, digamos, Will and Grace, Glee e outros seriados, era muito negativa. Você tinha uma animosidade e uma baixa aceitação da ideia do casamento gay, dos direitos de herança, muito grande. Os artistas vieram e fizeram seriados que normalizaram isso para as pessoas, que mostraram que gente que é homoafetivo também ama, também sofre, também, enfim, tem problema com a família. E aí o que foi que aconteceu? Num espaço muito curto de tempo, e é isso que é incrível, a população mudou. Isso é muito raro. Assim, eu estou falando agora como historiador. A população muda, esse tipo de percepção normalmente leva décadas. Se você pensar o quanto tempo demorou para diminuir, não extirpar, porque o racismo existe até hoje, mas para diminuir um pouco o racismo na sociedade americana que tinha uma segregação racial institucionalizada, foram décadas e décadas, teve muita luta, foi uma coisa assim muito difícil. E teve arte envolvida com isso também. Tiveram artistas também. Mas eu fiquei muito impressionado com essa mudança tão rápida com relação aos homoafetivos com o uso da arte. E aí eu fico pensando, será que a combinação de comunicação no YouTube, o que a gente faz, e uma reflexão que combina com a arte, não vai ter um papel para a gente poder, por exemplo, mostrar para as pessoas que uma sociedade pós-capitalista, especialmente por causa da questão ambiental, é uma questão urgente? Recentemente, o Bruno, acho que deu uma passada comigo lá no Game Awards. Você lembra, Bruno? Tiveram alguns jogos que começam a falar sobre a questão ambiental e sobre a crise ambiental e a ideia do hiperconsumo. E olha só, se você parar para pensar, esse é um cenário excelente para você discutir distopia em literatura, cinema, games, mas distopia ancorada em uma coisa que pode estar encaminhando a gente para uma distopia. Não é? Eu fico me lembrando de Wall-E. O Wall-E, para mim, parece quase profético. Assim, um mundo dominado pelo lixo, que transformou a possibilidade de plantas crescerem quase que impossível. E é uma animação teoricamente feita para criança, mas obviamente que atinge muito mais do que a criança. Então eu não estou diretamente respondendo, eu estou refletindo, mas eu penso assim que a arte me parece que vai ser um componente importante, fundamental, para contribuir nessa discussão e nessa transformação das pessoas, as pessoas acordarem para certos problemas, perceberem a gravidade desses problemas, perceberem, por exemplo, eu acho que um artista vai ser muito mais capaz do que eu, por exemplo, para mostrar o quão absurdo é um mundo em que 90% da riqueza está concentrada em 1% da população. Quer dizer, um artista, eu tenho poucas dúvidas sobre isso. Eu acho que artistas em games, em filmes, em seriados, se o pessoal começar a investir nisso e começar a mostrar que um outro mundo é possível, eu estaria louco para, por exemplo, alguma arte falar sobre algum artista, algum seriado ou jogo, falar sobre a ideia da possibilidade de organização de empresas com democracia no espaço de trabalho, com controle dos trabalhadores dos meios de produção, e pensar como isso poderia, que mundo poderia ser esse, não é? Diferente do nosso mundo, em que existe uma ditadura no espaço de trabalho e quase todos os empreendimentos, com raríssimas exceções, os donos mandam e
a gente fica gritando tanto democracia e a maior parte das pessoas passa a maior parte da vida em um lugar que não apita nada, que é empregado, que é um substituto da antiga escravidão. Porque o pessoal do século XIX tinha um nome para os assalariados. Era wage slavery. Wage é salário. Essa expressão é a expressão dos industriais do século XIX. E essa expressão não é um acidente. É porque eles viam o salário baixo como uma nova forma de escravidão. O pessoal capitalista vai dizer, mas você tem liberdade de abrir mão do seu trabalho. Quantas pessoas só a elite pode largar o seu trabalho? Só a elite pode. Se você for para a pessoa que depende do trabalho para sobreviver, a pessoa aguenta um monte de coisa para poder ficar no trabalho. Tem mulheres não é opcional. Trabalhar não é opcional. Não é opcional. Você tem mulheres que aguentam assédio, às vezes, para ficar no trabalho, que é um absurdo. Você tem pessoas que aguentam abuso. Você tem gente que aguenta trabalhar extra, sem remuneração extra, porque a relação de poder é muito desigual. Então, assim, eu fico pensando que um artista talvez seja... Por isso que o filme Parasita ganhou o Oscar também, porque foi capaz de mostrar um pouco isso. Mas eu penso que caminhar nessa direção e talvez até discutir alternativas é uma coisa que eu estou pensando em fazer gradualmente no meu canal. Eu faço, comento e tal. Não dedico vídeos inteiros a isso, mas eu uso no assunto do dia, não é? Eu penso que eu vou cada vez mais introduzir, porque me parece uma coisa muito importante e eu quero até ter contato com artistas para poder sugerir a eles ideias nesse sentido. Eu acho que a arte vai ser um potencial muito grande para isso. A arte e a cultura foi, e sempre será revolucionária no que tange a abertura da consciência para novos pontos de vista. O questionamento que fica existe liberdade artística e cultural dentro de um Estado neoliberal? Porque vamos pensar assim, hoje existem milhares de artistas independentes com músicas, com arte, com pinturas, com conceito extremamente e potencial extremamente revolucionário, mas suprimido pelo direito, né? Suprimido pelo Estado, suprimido não no sentido do proibido fazer arte revolucionária, mas você vê as próprias... E assim, eu acho que a gente tem hoje um cenário, a gente tem hoje a emancipação de um expoente revolucionário no Brasil, que é o Emicida. O Emicida é um revolucionário que vai escrever o nome dele na história, porque ele entendeu a lógica de um sistema, inclusive das gravadoras, que reduziram a arte, a música, a um ambiente de individual. Por que você acha que o que explode hoje no Brasil é o sertanejo? Isso é a consequência de um pensamento neoliberal implantado na sociedade, onde o que importa são os sentimentos do indivíduo. E o indivíduo sou eu. É uma coisa meio neo-aristotélica ali, que é o seguinte: o que fala o sertanejo? Fala de corno, fala de sentimento frustrado, fala de bebê, fala de ostentação, ou seja, tudo que coloca o indivíduo como um núcleo de materialidade, assim, de materialismo. Só, né? Porque não existe reflexão social por trás do sertanejo. E é por isso o sertanejo não bomba porque é um ritmo maneiro, gostoso e o caralho. O sertanejo bomba porque existe uma estrutura ideológica fazendo o sertanejo bombar. Porque se em todas as rádios, em todas as televisões, em todos os programas, em todos os veículos de comunicação tocasse Emicida, o rap seria o sertanejo, bicho. O rap seria o sertanejo. Mas por que não é? Porque o rap é revolucionário. O rap gera reflexão. E ninguém vai botar para tocar numa rádio em horário de pico ou na Rede Globo um Emicida falando dos problemas sociais da nossa sociedade. A gente pode pegar dos comediantes, a maioria dos comediantes que recebem ascensão pela mídia tradicional
são os comediantes do sistema, os comediantes que são, digamos assim, um pouco, tem que ser alguma mídia um pouco diferente e tal. Não, se você prestar atenção, mesmo no comediante, qual foi o comediante que eles resolveram acender? Foi o Danilo Gentili, um cara da direita. Sim. Né? Sim, exatamente. E aí, vai falar que não tem comediante bom de esquerda? Eu sou engraçado pra caralho, porra. Por que eu não tô com um programa na Rede Globo? É um absurdo. É um eu absurdo. sou muito mais engraçado que o Danilo Gentili.